Olá, nós estamos aqui novamente na Sobracil São Paulo, entrevistando o colega João Netinho, e há algum tempo já, junto com o Henrique Gandolfi, nós estamos promovendo o nosso congresso paulista da Sobracil São Paulo, ano que vem, 2027, lá no Hospital de Base, Rio Preto. em Rio Preto. Muito bom. E o professor vai falar um pouquinho aqui da sua carreira, o que hoje ele é na fundação, na Faculdade de Medicina, e falar um pouquinho sobre a Sobracil. Ele é um sócio de muito tempo da Sobracil, viveu a Sobracil, o que ele viveu da Sobracil, o que ele espera agora da nossa nova gestão, e me fala um pouquinho dessa mudança que a gente teve das cirurgias abertas até hoje as cirurgias minimamente invasivas. Obrigado, Okay. Professor, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. O Henrique Gandolfi já tinha falado comigo que havia essa ideia de conversar comigo na minha vinda aqui a Barretos. Então, eu queria dizer o seguinte, em relação à cirurgia videolaparoscópica, a gente operava videolaparoscopia e câncer de colo, em câncer de colo principalmente, mas em doença vesicular e outras, mas principalmente câncer de colo. E então, isso fez com que eu me tornasse fã desse procedimento, porque a gente via os pacientes com a cirurgia aberta, ficava no mínimo 5, 6 dias no hospital, com a vídeo, 2, 3 dias estava bom, e parecia que tinha operado uma hérniazinha simples. Puxa, eu tirei um tumor desse abdômen, desse intestino, e o doente está desse jeito. Então, isso é uma coisa que eu fiquei entusiasmado. Quem não ficaria? Quem não ficaria? E muito mais o doente, que passou a exigir disso aí, essa cirurgia. Então, a cirurgia, a Sobracil é uma entidade que veio junto com essa evolução da medicina. Foi um grande passo, um largo passo, né? Hoje também já tem a cirurgia robótica, que também é uma coisa muito boa, sem dúvida alguma, indicada para cada vez mais. Antes eu achava que era boa só para reto, né? Que precisava evitar os detalhes e ter aquela mãozinha de 360 graus que ninguém tem, ajuda muito ali no reto. Então, essa é a história, essa é a realidade. A medicina está evoluindo, cada vez vem facilitar o trabalho dos profissionais da saúde e melhorar muito os resultados dos tratamentos médicos que a gente aplica nos nossos doentes. Bom, o Henrique falou para eu falar um pouco do meu serviço, não sei se é exatamente isso. Isso, com certeza. Eu queria dizer o seguinte, eu sou, junto com o pai do Henrique, o Francisco Gandolfi, nós somos da primeira turma. Então, nós vivenciamos toda a história da nossa faculdade. É isso que é importante para nós da Sobracil. História. Vivenciamos toda a história. A gente sabe o que aconteceu no começo, no meio e agora. A Faculdade de Medicina, ela foi praticamente criada simultaneamente, ao mesmo tempo que o Hospital de Base. O Hospital de Base, no começo, era muito... É um hospital que está começando a vida. Primário, é um termo melhor, primário. Mas assim que nós chegamos no 4º ano, estamos precisando do hospital. Tivemos lá nossas enfermarias, tivemos nossos doentes, professores discutindo cada caso com os alunos e foi indo. Para dar um passo enorme, hoje o Hospital de Base talvez seja um dos maiores hospitais do estado. Com certeza. E muito bem estruturado. Acho que tem mais de 1.000 leitos. Se você já foi lá, vai lá. É uma coisa que até queria falar com o Henrique Prata para ele ver. Porque
Aqui em Barretos é um trabalho fantástico que eles prestam à população. A população sem recursos, sem convênio, sem nada. Eles SUS. No hospital de base a gente atende SUS, mas a gente atende convênios. E o SUS é o mais importante lá. E ele é muito bem tratado, acho que é tão bem tratado quanto aqui. Eu acho não, com certeza. Tenho certeza. Também tenho certeza, eu acompanho alguns casos. Se você for lá no 8º andar, por exemplo, e não é só lá, você vai ver um quarto amplo para um paciente SUS, um quarto amplo, limpo, moderno, tela plana, frigobar, ar-condicionado, isso para doente SUS. Mas o paciente então não quer cirurgia minimamente invasiva, vai embora rápido? Não quer, ele quer ficar lá. Porque é como se fosse um hotel, 5 estrelas. 5 estrelas, sei lá. Mas é isso que aconteceu. Bom, eu estava comentando, no começo a gente encontrou certas dificuldades. Como eu fui da primeira turma, a gente teve problemas para ir estruturando a faculdade. Sem dúvida nenhuma, imagino. Teve problemas. Tivemos também muitos conflitos, muitas brigas. O pessoal da cidade, os colegas da cidade, queriam ser professor lá de todo jeito. Aí alguns vinham, outros vinham. Outros a gente via que não dava para ser, não dá. Não tinha o instinto, muito, né? Saía lá todo revoltado e tal. Outros se deram muito bem e se mostraram bem capacitados e bem eficientes. Bom, mas aí, além disso, ainda havia muitas brigas, ainda havia muita estrutura, porque a gente não tinha muito apoio financeiro, não tinha nada de apoio financeiro, era difícil. O que aconteceu? Até que aconteceu uma intervenção federal lá. Nessa intervenção federal, esse interventor, já não lembro mais o nome dele, ele fez uma limpa lá, os professores meio briguentos, que não estavam dando paz. Acabou se impondo, né? Porque teve a invasão federal. Aí ele falou, dispensou, sinto muito, agora eu tenho que pegar. E eu me lembro muito bem das palavras finais dele, quando ele acabou indo embora, solicitando que a gente se dedicasse mais, que a gente fizesse o melhor possível, tanto para os doentes quanto para os alunos, que porque bom, ali né? É uma faculdade. Muito bom. E dedicar. E eu quero dizer que eu levei isso a sério. Então, eu criei um serviço, tinha o nosso chefe, porque no começo era um cirurgia. Opa! No começo era fajuto, não tem problema. No começo era cirurgia, departamento de cirurgia. No comecinho, aliás, tinha os 4 departamentos básicos. Cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria e cirurgia, gineco e pediatria, né? Eram os básicos, ortopedia, talvez. Isso. Depois, depois a gente separou os serviços e cada um foi se desenvolvendo. Então, cirurgia, saiu o pessoal que estava iniciando a cirurgia, os cirurgiões plásticos saíram e formaram o departamento dele. O urologista saiu e formaram o departamento dele. E aí eles foram desenvolvendo. E eu desenvolvi a Procto e procurei organizar da melhor maneira possível. Então, eu me preocupei a criar um sistema lá que fosse bom para os alunos e para os doentes. Como assim? Alunos e residentes, porque depois nós criamos serviço de residência pela MD, tudo oficial, tudo certinho. E depois também nós tornamos o serviço em disciplina, porque para ter uma certa independência, vamos dizer assim. Mas nunca nos separamos da cirurgia geral. Tá? Entendi. Sempre participamos das reuniões da cirurgia geral. Então, o que eu fiz o nosso serviço inicialmente, com os residentes, eu queria fazer um serviço bom do residente. Eu acho que a gente tem esse serviço. Por quê? Reunião do serviço toda quarta-feira, das 8 às 10, 8, 9 e meia, mas disponível das 8 às 10. Aí, nessa reunião, o que eu queria? Eu queria, primeiro,
todos os doentes que a gente vai operar semana seguinte, nós vamos discutir aqui. É apresentado, lido por um residente a história, exame físico, exames complementares, e é discutido o que se pode fazer de melhor. Porque eu não gostava nem um pouquinho quando eu via umas fofoquinhas da cirurgia geral ontem. Esse caso foi decidido fazer tal cirurgia, isso nos corredores. Não pode acontecer isso. A coisa é séria. Sem dúvida nenhuma. Então, nós fizemos isso. Hoje está implícito na segurança do paciente, né? Da segurança. A prévia. A gente estuda o caso, discute com especialistas. Quais especialistas? É um câncer de reto. Nós temos lá uma radiologista que ela vai ver a tomografia e no reto, por exemplo, precisa sempre uma ressonância de pelve. Que a gente indica. Tem essa ressonância. E ela vai mostrar. Isso com a participação dos alunos e residentes. Nossa, eles estão aprendendo. Muito rico. E a gente vê, vai para a sabendo exatamente como é que é o doente. Muito rico. Bom, isso aí. Aí, passado isso aí, hoje nós temos oncologista na nossa reunião, nós temos radioterapeutas, então a gente pode fazer uma reunião, acho que boa, de bom padrão. Senhora, muito difícil de encontrar por aí isso. E aí, depois disso, a gente começa a ver o que aconteceu. E os pacientes operados na semana passada? Eu quero ver. Cara, foi feito o que estava previsto e como é que eles evoluíram. Aí eles apresentam caso por caso. Tal paciente fez tal cirurgia e evoluiu bem, terceiro dia foi alta, outro se teve algum problema, falar tá na UTI, está em situação tal. Então é descrito ali para a gente saber o que a gente faz de bom e de errado. E se o doente tem alguma coisa. Bom, aí depois dessa reunião, assim, eu passo para outra, agora para os residentes. Eles estão ali, mas o R3 nós temos o programa da coloproctologia do ano todo. E em cada reunião tem uma aula. Então a gente revê a aula do programa todo de coloproctologia, que é o residente, sempre um R3, ele apresenta. Ele tem 30, 40 minutos para apresentar a aula. Hoje é hemorroidas, na outra semana... É um congresso igual esse. É uma semana e tudo. Eles apresentam. E os professores também ficam lá, eles têm que ver se ele está falando o que a gente concorda. Avaliador. A gente está vendo se ele está falando isso. Porque ele tem que saber, não, a conduta aqui não é essa, a conduta aqui é esta. Saiu fora do então, protocolo. Se ele sair, a gente fala, ali é a hora, porque também é aprendizado para eles. Eu acho que a gente aprende muito mais numa reunião dessa. Eu aprendo com eles. Cada vez mais, sem dúvida. Eu aprendo com eles, porque eu brigo com eles, vocês não copiam a aula que o teu colega deu ano passado. Eu já sou malandro, mas vocês têm que dar uma aula atualizada. E não é uma aula só da internet. Copia e cola, inteligência artificial. Aqui não quero copia e cola, eu já falo para ele. Bom, em seguida, o R4, ele tem que apresentar um artigo de atualização, referente à aula, à matéria. Sim. Com isso que está acontecendo. Já faz um bom tempo, todos os nossos residentes, no ano seguinte, eles vão para o congresso, eles vão lá e fazem a prova de título especialista. E não é 50%, 60% que passa, isso é 100%. Graças a Deus. Bom, 100%. Eu quero fazer de novo residência lá, do jeito que você está falando, porque tem que ser a base. Tem que ser uma coisa séria. É a base. Então a gente está ali para trabalhar, para dar o sério, e eu exijo que a coisa seja assim. E outra coisa, a coisa está tão organizadinha, tão certinha, que eu acho que já não estão precisando de mim, porque eles sabem o que vão fazer. Ninguém está perdido em campo. Eles sabem o que vão fazer.
Eles não são como os atuais jogadores de São Paulo. Já está sistematizado. Está sistematizado tudo isso aí, que está muito bem, graças a Deus. Só não pode perder isso, pelo amor de Deus. Está lindo, está lindo. Está indo bem, e eu estou muito orgulhoso, porque sem dúvida nenhuma, realmente eu criei isso, e tantos colegas como e outra coisa que eu exijo, a coisa mais importante do serviço é a atenção com o nosso paciente. Ele tem que ter a melhor atenção. Só estou falando de doença SUS. Tem que ter melhor atenção, seja ele SUS, particular, exatamente. Qualquer cor, religião. Isso é fundamental, né? Aqui eu quero que você dê a melhor atenção. E isso os administradores estão vendo. E com frequência eles vêm nos cumprimentar, porque o doente às vezes manda cartas. Olha, fui atendido tão bem por tal fulano e tal. E isso chega com frequência lá na administração. Feedback muito importante. Na administração, e eles sabem que o nosso serviço. Com isso me deu mais força para reivindicar alguma coisa, alguma melhora. Lógico. Não, mas é reflexo do trabalho. Eu sei, uma coisa reflexo, que vai e volta. Aliás, não sou só eu tenho certeza que todo mundo que vai ouvir isso tem inveja desse tipo de serviço, de formação de serviço, formação de residência, porque a ideia da Sobracil sempre foi educação continuada. Continuada. E o treinamento que você oferece lá, por ser um hospital público, de uma maneira bem assim, vantajosa ao indivíduo. Ao residente. Sem dúvida, eu acredito queria que você comentasse um pouquinho sobre essa nova geração que a gente tem que ensinar robótica. Como você vê esse movimento de cirurgia robótica? A gente viveu a cirurgia videolaparoscópica, né? Viveu. Passou da laparotomia para videolaparoscopia, e agora a gente está vivendo um outro momento que é a robótica, que a gente tem que ensinar esses meninos. Por exemplo, na coloproctologia, nós somos lá em 8 professores. Desses 8, 3 já estão fazendo robótica. 3. Teve um colega que veio, ele trabalhava aqui em Barretos e foi lá para o meu serviço. Ele queria mudar de Barretos e foi lá para o nosso serviço. Opera maravilhosamente bem, robótica. Eu já estou meio bravo com ele, que ele é muito convidado para ir dar aula em tudo quanto é lugar, e às vezes ele falta na reunião. Não pode. A reunião é uma coisa sagrada. Eu acho que tem que bater o pé para ele estar na reunião e deixar de ir nos outros lugares, por favor. Mas ele é convidado, os laboratórios dos aparelhos. Ele tem que passar, né? Ele tem que ensinar isso. E ele então se sente obrigado a atender. E ele vai tudo quanto é coisa do Brasil. Ele já conheceu o Brasil e do operar robô. Bom, mas eu estou brincando, ele é uma ótima pessoa. Sem dúvida. Mas ele faz falta quando ele não está lá, porque ele discute muito bem, ele sabe muito bem a matéria. Todos os casos de câncer, ele está bem integrado. Ele é bem atualizado. Então, eu estou falando de um, mas outros lá, tem uma turma boa, cada um com as suas características, mas todos muito comprometidos com o serviço. Então, é o que a gente sempre também comenta, né? Equipe, né? Equipe. Se não tiver equipe, não funciona. E aí, eu vou partir agora também para telecirurgia. A equipe tem que estar muito melhor formada, porque além do colega que vai ficar no console, você vai ter que ter uma equipe lá junto com o paciente lá longe. Exato. Também vai ter que ter uma formação de equipe muito, eu acho que desse tipo que o senhor fez, desse tipo de sistematização de educação. Senão não funciona. Tem que estar chicotado na turma. Que desde... Ixi, eu era famoso por isso, mas agora não precisa. Então, porque aprender. Agora para mim é só festa. É porque já está condicionado. Se eu não fizer, eu vou tomar chicotada. No começo eu era meio... porque eu brigava muito. Eu acho que lá a nossa faculdade e outra... Era uma briga para conquistar o espaço, né? A gente brigava. Eu acho que na USP também deve fazer isso. Mas aqui que a gente estava numa evolução,
E continua, né? Graças a Deus. No começo do meu ambulatório tinha uma salinha ruim, Olha lá, fechada. olha o tamanho que é agora. Tem hoje vários. Olha o tamanho que é isso hoje. É isso mesmo. E eu passei minha vida toda aí. Lindo. Isso aí é uma coisa que emociona. Essa região toda é dedicada à saúde. E funciona muito bem, muito bonito. Lá atrás tem o Clube dos Médicos, tem até um campo de futebol lá. Bom, acho que faz parte, né? Faz parte do treinamento. Faz. A gente estar junto Tem também que ter nas lazer partes de também. diversão. Exatamente. Todo sábado a gente vai lá no Clube Médico, bater papo. Bom, vale muito a pena. Conversar, Que é o que relaxar um pouco. É o que cresce a gente também na sociedade que a gente está. Não é só também. Acho que não mas assim, 90% ou mais a gente vive dentro do hospital com os colegas mais do que na própria casa. Sim. E aí tem que ter um ambiente lá saudável. Eu fiz mestrado, fiz doutorado lá na Unicamp. E a gente ficava muito tempo fora de casa. E a gente estava em casa, mas não estava. Porque eu chego, às vezes tarde, tomo banho, janto, computador, estudar. Quer dizer, a gente não tem família, a gente não tá, a família tá, mas a gente não tá. Essa é a realidade, passa por muito tempo. Isso todo mundo acha que é assim. Todo mundo que gosta Então, de ser eu agora, à noite estou relacionando mais um pouco, já não estou. Agora já está numa fase nova. Mas uma outra fase que eu quero ir mais devagar, porque, calma, já foi minha fase. Já foi minha fase de muita luta, de atividade diuturna. De atividade intensa. Não, agora estou mais devagar, graças a Deus. Mas constituiu uma coisa que como é eu disse, que anda por si. Imortal. Anda por si. Imortal. É imortal, vai ser lembrado por isso. Então, é isso. A Sobracil, ela tem um papel importante porque ela mostra a evolução. As reuniões da Sobracil, mostrando as cirurgias laparoscópicas, robótica, tudo, isso reúne. É o que está acontecendo aqui no momento. A gente discutindo uma conduta ou outra, isso é importante para o avançar da educação continuada. É o que o senhor falou, como acompanho esses eventos de reuniões interativas ou itinerantes, né? Isso. A gente aprende em cada lugar uma coisa diferente. E isso faz com que a gente, no momento da cirurgia, lembra e pô, olha, o colega lá em Rio Preto fazia assim, vamos fazer também. E por quê? Porque está provavelmente no consenso do procedimento. Sem dúvida. E o que o senhor espera que a Sobracil faça daqui para frente? Vamos elocubrar aí. O que o senhor acha? Eu não sei se eu sou... Qual a sua opinião que você pode falar a verdade? Eu acho que a Sobracil tem colegas lá muito competentes que estão cada vez mais interessados em melhora da especialidade. Eles procuram abranger mais, se preocupam com essa educação continuada, que você já falou aí algumas vezes. Para nós isso é ótimo. Eu acho que a Sobracil está no caminho certo. É uma sociedade de multiespecialidade. É uma ferramenta, na verdade, né? Sem dúvida. É uma ferramenta que a gente está treinando. Antes era só vídeo, agora é robô, e agora está bem focada mais em robô, parece, né? Sim, bastante. E eu não estou sabendo bem. Está dando cursos? Segundo o Armando Melani aqui, que está bem entrosado nisso, já temos uma plataforma, 200 plataformas robóticas no Brasil. Então, a Sobracil já tem um curso robótico, a Sobracil já tem uma habilitação e qualificação para o associado que faz robótica já, junto às operadoras, para a gente exatamente brigar um pouquinho mais honorários. Sim. Né? Brigar um pouquinho mais, que é a nossa eterna batalha, né? Eu acho que isso aí
precisa mesmo trabalhar nisso, porque a gente vê que tem muitos lugares, muitos cirurgiões, muitos médicos, muitos que conseguem ter até um consultório particular, mas muitas vezes a gente tem uma parcela muito boa de clientes que não tem condição de ficar arcando com os altos custos. Por isso que eu acho fundamental o que o senhor tem lá. Um hospital que tem movimento SUS e tem a robótica para ensinar os profissionais. E essa robótica a gente opera SUS também. Sem dúvida, estou sabendo. Opera convênios e tal, e SUS, porque os nossos residentes também têm que aprender. Não tenha dúvida. Tem que aprender. Essa é a ideia. Eu acho que isso deve acontecer nas outras nós estamos, a Sobrasil está em comunhão, em parceria com o pessoal que faz robótica lá, que acho que é o Marco Antônio. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Tem o Marco Aurélio. Esse acho que é o maior cirurgião de parede. Que eu conheço. Tem outros lá, em Jundiaí tem um rapaz muito bom. Marcelo Furtado. Muito bom, Marcelo, que eu conheço ele também. Já demos eventos juntos. Nós estamos com essa parceria para a gente fazer um curso de associados interessados em parede lá com o Marco Aurélio. Legal. Ele opera bem. Bom, obrigado, professor. Para mim foi uma honra poder falar alguma coisa lá do nosso serviço. O senhor deu uma aula aqui de como a gente deve se portar com o residente. Isso é muito importante. Porque hoje está cada vez mais... Fazendo essas coisas, sabe o que acontece? Eu brigava muito com eles. Eu exigia trabalho deles. Mas que cara chato. Nada disso. Quando eu era, anos depois, nos congressos, eles faziam uma festa comigo. Lógico, não tem dúvida. Eles queriam que eu fosse o presidente. Vamos com calma, gente. Mas a gente fazia uma festa enorme, é uma coisa muito interessante. É isso aí. Porque eu me sentia feliz de ver que eles reconhecem. Eles reconhecem. No momento eles xingam, depois agradecem. Então eu até brinco. Puxa, eu tenho metástase hoje em dia em todo o Brasil. Que gostoso. No sul, no norte, em todo lugar. Isso é uma coisa gostosa. É muito gostoso. Então a gente está aqui mostrando a fundação aí, a Faculdade de Medicina. E Hospital de base. Queremos fazer parte de vocês lá. Vão lá, que serão bem-vindos. Nosso congresso vai ser lá. Vai ser que mês? Maio de 27. Maio de 27, se Deus quiser. E aí a gente, até lá, nós vamos tentar fazer 1 ou 2 eventos lá com vocês. Acho que se o senhor permitir, a gente faz um com alguém lá da Proc também. Tem o Max, tem o Francisco, que ele não está hoje aqui, mas amanhã ele vem, o Francisco de Assis, ele vai estar aqui. Ele também está fazendo vídeo e robô. E tem uma outra menina lá que está fazendo robô também. Eu vou precisar deles para a gente dar uma palestra com a Sobrasil, uma tal de videopizza. Isso. Eu sei que vocês fazem em São Paulo lá há muito tempo. É verdade. Muito tempo. Não, a gente faz no interior já. 3 anos que a gente está no interior. Obrigadão, mestre. Muito obrigado. Saúde e sucesso. Obrigado. Foi um prazer, viu?